março você pode ver o mundo despertar pra você. Olá pessoal, como vocês estão? Espero que tenha sido uma excelente semana. Demora, mas o programa chega e é muito feliz a gente saber que foi uma semana de trabalho, de luta, mas principalmente de vitória. Pessoal, nós fizemos uma série especial para o mês de março, para o Dia Internacional da Síndrome de Down. E assim, cada vez mais eu fico mais encantada com os programas que nós estamos produzindo. E assim, quando a gente traz profissionais e são todos os profissionais do Elo 21, eles falam, não, mas eu não estou habituado, vou ficar na câmera e tudo mais. E quando o programa está finalizando, nós falamos, nossa, nós poderíamos ter tratado de tantos outros assuntos, é uma conversa tão boa transmitir essa informação. Então nós continuamos com a Aline, com a Tamires e com o Sandro, os profissionais da Elo 21, que vão ficar conosco. Eu quero agradecer imensamente vocês estarem disponibilizados e vocês, o amor que vocês têm pela profissão. Assim, gente, é fantástico. Mas o que eu falo com eles fora dos bastidores, a Elo 21 realmente, infelizmente, é um mundo à parte. Mas é um mundo que vocês estão propiciando que nós conhecemos. Então eu queria agradecer muito, Sandro, Tamires e Aline, por vocês estarem aqui. Então, muito obrigado, sejam bem-vindos novamente. Obrigada. Beijo coletivo, né, que a gente faz. Nós, no programa anterior, nós tratamos, Aline, principalmente o bebê, da descoberta, né? Principalmente, então, a dica que eu achei maravilhosa de deixar a criança no chão e que ela conheça o mundo. Nós estamos pensando, então, a criança ultrapassou essa parte, pode estar andando ou não, porque uma das coisas que eu acho muito legal, Tamires, e depois para a gente tratar, quando a Sofia ia andar, e a Sofia, na minha opinião, claro, cada caso é um caso, ela andou tardiamente. Mas foi a professora de educação física que falou, mãe, a Sofia vai andar em junho. A gente acredita que a Sofia vai andar em junho. E a Sofia, na 3ª semana de maio, andou. Então, para mim, foi assim, né? E eu tenho muito a agradecer a tia Lu. Lu, eu te amo. Muito obrigada por tudo que você fez e faz pela Sofia, tá? Mas, assim, para a gente entrar na parte do educador físico, claro que eu acho que a fisioterapia, a fisioterapeuta, não sei, é uma alta, eu não sei como que funciona, Aline, para passar o bastão da criança para o educador físico. Como que funciona? Inicialmente, eu sempre oriento a participar de esporte, independente de estar na fisio ou não. Mas eu gosto de dar alta com o comprometimento dos pais de já estar matriculado, já estar indo para o esporte, né? Eu dou alta quando a criança, eu já não tenho mais grandes mudanças para fazer com ela. Então, já está andando, subindo escada, subindo e descendo escada, rampa, obstáculos e conseguindo andar na rua, né? Que é mais difícil de andar do que nos ambientes internos. A partir desse momento, eu passo o bastão para o educador físico, para continuar fazendo o trabalho de força muscular, de tônus muscular, coordenação motora, equilíbrio, tudo de uma forma muito mais legal, né, para a criança, muito mais gostosa. A idade varia de criança para criança, mas a partir do momento que ela consegue essas etapas, já vai para os esportes. Foi para os esportes, importante, quando ela deu alta, já tem a chapa, o raio-x, a criança, graças a Deus, pode estar lá e pode ir conhecer o mundo, né? Como que é esse momento, Tamires e Sandro, quando eu, Sandro, mais com adulto, mas assim, a criança chegou. Antes de qualquer coisa, a gente tem uma conversa interdisciplinar entre nós profissionais do Elo. A Aline dá alta, eu recebo a criança, né? Hoje, no momento, eu trabalho com a área da natação dentro do Elo 21. Então, a Aline passa as características e a gente continua desenvolvendo essa criança. Como que eu trabalho dentro da natação? Eu uso o ambiente, né, as propriedades da água, que facilitam, então, em torno de hipotonia, a gente trabalhar com mais facilidade os movimentos específicos da natação, desenvolvendo força, desenvolvendo a coordenação. E aí, de forma gradual, a gente vai dando novos desafios. Então, por exemplo, como a Aline mencionou, a criança já começou a subir escada, já começou a andar com equilíbrio, com coordenação. Vem para a Tamires na natação. A Tamires continua fazendo o mesmo trabalho,
porém com desafios diferentes. Então, se de repente a Aline desenvolveu a marcha numa estabilidade, né, no chão, por exemplo, ou de repente na esteira, então a Tamires vai trazer para fazer um desenvolvimento da marcha também, com a propriedade da água, que facilita esse trabalho, mas com novos desafios. Então, de repente, eu coloco um obstáculo, né, para a gente continuar com o exemplo de subir a escada. Então, ela vai ter que fazer a flexão do quadril, flexão do joelho. Hoje, temos crianças que têm hiperextensão da perna. Então, a Aline faz o trabalho de flexão de joelho, flexão de quadril. Eu continuo esse trabalho também. Então, eu desenvolvo, andou na plataforma, eu pego um tapete, né, que a gente utiliza bastante na natação, desenvolvo para ela subir no tapete, claro, sempre com auxílio. Eu não posso deixar também a criança solta, independente dela ter criado autonomia durante a marcha. Então, eu acabo dando esse auxílio para ela desenvolver a mãozinha, depois desenvolver a flexão de quadril, subiu no tapete. Subiu no tapete, a gente brinca de forma lúdica, canta uma musiquinha. É importante, quando a gente vai trabalhar com a criança, desenvolver esse lado lúdico. Não é a criança que entra no nosso mundo, e sim a gente que compartilha o nosso mundo com ela. E aí sempre tem essa troca. É muito importante. E claro, antes de qualquer coisa, respeitar a individualidade da criança, porque nem toda criança é igual a outra. Não, e o que eu acho maravilhoso, pessoal, e a gente fala muito sobre a importância do profissional e a importância do nosso mundo. Então, assim, claro, eu não consigo no Elo ou não tenho isso, mas você está num clube, põe teu filho, a água vai ajudar, já vimos que ajuda muito. E uma coisa que eu estava comentando com vocês é quando a Sofia começou a andar, porque a Sofia, apesar da minha mãe ser contra totalmente, muitos terapeutas falavam assim, Dani, coloca a Sofia na escola, é muito importante esse convívio com outras crianças e tudo mais. Então a Sofia foi para a escola, a Sofia não andava, a Sofia se rastejava assim, então a Sofia pouco engatinhou, então a Sofia se rastejava pela escola também. E ali ia para a educação física, e uma vez por semana tinha aula de educação física, e tinha muitas coisas que era a dança. E a professora de educação física, né, colocava um círculo lá, eles ficavam, as crianças todas em pé, né? E a Sofia, então, ficava aquela, aí hoje ela levantava e caía. E aquilo também eu acho que incentivou muito, e eu acho que é importante isso quando a gente trata de inclusão, os profissionais saberem que vai ter no teu espaço, e seria até mais cômodo, a gente estava falando fora do ar, que o profissional, que é cômodo se não tiver crianças com outras necessidades, mas ele incluir, né, nesse espaço, né, e entender que a criança, se ela ficar sentada ali o tempo todo, mas só dela estar vendo outras crianças, eu acho que até estimula, né, Tamires? Sim, sim, estimula. A criança, ela tem esse reflexo do espelho, né, quando a gente vai falar de comportamento. Então, de repente, hoje você pega uma colher com a mão esquerda e ela, de repente, explorou o movimento com a mão direita, ela vai pensar e vai se questionar por que ela também não pode tentar com a mão esquerda. E quando a gente vai falar de inclusão, no Elo a gente tenta trabalhar de forma ao contrário, né? Temos as crianças com trissomia 21, as crianças que não têm trissomia 21, mas a gente desenvolve de forma global, tá? Não significa que uma criança tem trissomia 21, que eu vou fazer um trabalho, claro, respeitando as características, a gente tem os objetivos com essas crianças, mas isso não significa que quando eu for desenvolver um outro trabalho com as outras crianças que não têm a trissomia 21, que ela vai ser destaque, vai ficar de fora. Não, muito pelo contrário. Ela vai participar, tá bom? Da brincadeira, vai participar da musiquinha, vai desenvolver a coordenação de forma lúdica. E assim, aos pouquinhos, a gente vai trazendo a pessoa sem a trissomia 21 com a inclusão da pessoa com trissomia 21 e vai trazendo um ambiente mais harmônico, fazendo com que essa facilidade no desenvolvimento seja real, seja na prática mesmo. Já aconteceu, Aline, tudo bem, teve crianças que seria um mundo maravilhoso, passar pela fisioterapia, ir para a educação física, algo assim. Já aconteceu de uma pessoa já estar na educação física e ter que voltar alguma coisa para treinar um movimento na fisioterapia? Isso é comum? Às vezes acontece, não é muito comum, mas às vezes acontece para refinar algum movimento, às vezes a criança começa a ter um pouquinho de déficit de equilíbrio, às vezes tem intenção de praticar um esporte como uma forma profissional,
Então precisa adequar um posicionamento de pé, como você tem dor na perna, alguma coisa assim específica e a curto prazo. São crianças que voltam para refinar algum movimento, refinar o equilíbrio, alívio de dor e segue de novo, mas sempre concomitante com o esporte. Pessoal, então assim, alívio de dor, a Aline falou e agora já veio uma coisa que aconteceu ontem em casa. Aconteceu, como vocês sabem, a gente vai até lançar um blog, alguma coisa no site, que nós estamos, uma professora está trabalhando com a Sofia, até uma voluntária, uma estudante de pedagogia, uma Nila, te amo, muito obrigada por tudo. E aí ela falou assim, Dani, aconteceu uma coisa estranha hoje. A Sofia está reclamando, inclusive, mas eu achei que fosse a força que ela está colocando. A Sofia está reclamando de muita dor no braço. E não é a primeira vez que ela reclama. Eu falei, Nila, eu acho que pode ser manha. Ela falou assim, não, mas... E aí o que me preocupou? E aí todas as mães, eu até vou perguntar para eles aqui o que eu faço. Eu acho que tem que tirar uma chapa, mas eu não sei. E ela está falando, professora, dói muito. E está mostrando essa parte do braço. Pode ser até o movimento que a gente está tentando que ela pinte? Pode ser pelo posicionamento, pela força, pelo movimento, pela posição. Pode ser. O ideal é ver, fazer o exame de imagem mesmo para ver se tem alguma coisa ou não. Mas eu costumo falar para as mães, eles têm muita dificuldade em diferenciar a fadiga muscular, o cansaço muscular da dor mesmo, né? Às vezes andou um pouquinho, por exemplo, uma dor na perna, às vezes andou um pouquinho mais, fica aquela dorzinha muscular, que a gente sabe que vai passar no dia seguinte. A criança não tem essa compreensão, né, de que isso vai passar daqui a pouco, ou que é um cansaço muscular e que daqui a pouco já volta ao normal. Né? Então é importante ver realmente se tem alguma coisa, alguma causa, e tentar posicionar de outra forma, tentar adequar para ver se ela para de reclamar, né? Ver se o que acontece. Porque eu acho que velho, adulto não, né, Sandro? Mas a criança tudo, 6 a 7 anos, fala, mamãe colo. Como falar não? É difícil, até porque é muito característica da mãe essa superproteção. Às vezes, a gente tem que ter um olhar mais, como que eu posso dizer, mais cauteloso sobre isso, porque às vezes pode ser uma manha, né? E falar não para uma criança é algo que corta o coração, assim. Porque, principalmente quando a criança ela está no momento de explorar o mundo, de conhecer o mundo. Então, por exemplo, às vezes, eu sou professora de natação, eu trabalho com crianças a partir de 4 meses. É importante também a alta do pediatra, tá bom? Até porque a criança com trissomia 21, ela possui algumas características, como problema na audição, né? Ela tem uma tuba mais estreita, mais horizontalizada, então a gente tem que tomar alguns cuidados, principalmente em imersão. Então, já teve casos, ontem inclusive, foi um caso que uma criança, ela vai fazer próximo dos 3 anos, a Agatha, ela tem 2 anos e 11 meses, e ela gosta muito de mergulhar. E eu estava com uma criança que tem trissomia 21 e a gente tem certos cuidados, né? A gente também tem que se preocupar com algumas características. Então, por exemplo, eu não vou ficar forçando a imersão, justamente porque eu sei que ela tem essa característica diferente na tuba. Isso vai ou pode desencadear futuramente uma otite, é muito comum crianças com trissomia 21 ter otite, então basicamente a gente não força esse movimento e não explora tanto a imersão. Porém, a gente deixa claro para a mãe o quanto é importante ela poder estimular, de forma lúdica. Eu não vou fazer a imersão da criança, tudo bem, mas eu vou pegar um pouquinho, vou molhar a minha mão, vou passar no rosto, para ela ter esse ambiente familiarizado do contato da água com o rosto. E não ir direto, eu vou brincar, joga e mergulha a criança. Então, esses cuidados também passa quando a mãe vai falar um não ou sim. Eu acho que é importante ela também saber as características, o porquê pode, o porquê não pode, qual é o momento de fazer essa superproteção, o momento de pegar no colo, o momento de não pegar. Tem dias, por exemplo, que no bebê é muito comum, ele não, às vezes não tem uma rotina certa de dormir. Às vezes ele quer estar com sono, mas fica insistindo, não quer dormir, acaba passando aquele horário da soneca, aí chega na natação, o que ele quer? Só simplesmente pegar o brinquedinho e ficar brincando ali, no mundinho dele. Às vezes, a gente dá esse espaço, mas também é importante a gente direcionar a mãe para participar da aula, para ela entender que nem sempre as coisas funcionam somente como a criança quer. E também para o entendimento cognitivo da criança, né? Porque é aí que a gente vai desenvolver e vai trazer autonomia para ela. Tá.
A gente E ouve... quantos mais velhos, sabe? Eles fazem mãe assim. Fazem. Fazem muita. O mais velho é o que mais faz. Tem Qual que é o teu mais velho? 34 anos. 34 anos. Paulão. Paulão, Ó, beijo, ó. Ó, Paulo, ó. Te amo, mas ó. Mas aí tem que saber como falar não para um, não para outro. Não, e assim, a Sofia até hoje só desenvolveu uma vez otite. E aí, um dia aí a gente tava passeando na rua, porque ela começou a chorar no consultório, falou, tava com dor no ouvido, não. Aí nós estávamos com o vizinho, aí nesse dia eu não fui trabalhar e passeando na rua, acho que com a minha mãe. Aí o vizinho falou assim, você tá com gripe, Sofia? Tudo. A Sofia falou, não, eu tô com dor na orelha. Mas a Sofia fala assim muito pra mim, quando a gente vai no clube, ela não tem o óculos para ficar, mas porque eu não comprei mesmo, né? Eu nem sabia tanto esse risco aí, vou tomar cuidado. Aí ela fala assim, mamãe, mergulhar. Então, e ela já quer pular e ela quer ficar com a cabeça dentro da água. E ela não tem óculos. Então, ela faz assim, ela põe aqui o negócio e põe ar. Ela fala, mamãe, mergulhar. E assim, eu acho engraçado e eu tento estimular. Tento estimular mesmo. Assim, nem sei nadar também, além de andar de bicicleta, eu também não sei nadar. Mas eu vejo que ela começa a bater a perna e ela vai, né? E o que mais me assusta ela tem autonomia, mas tanto que ela quer ir longe, né? A gente tem que tomar cuidado quando é otite, justamente por essas características do ouvido da criança com trissomia 21. Pelo fato da tuba ser mais estreita, então a facilidade de entrar o líquido, ela é muito grande, porém a dificuldade para sair esse líquido, ela é muito maior. Então, a gente tem que tomar cuidado. Mas isso não significa que a Sofia ela não pode fazer a emissão. Ela pode. Porém, tudo que é excesso faz mal. Então, é importante a gente ter um equilíbrio. Olha lá, querendo fazer arte. Pôr algodãozinho antes de entrar na piscina funciona ou não? Algodão eu não aconselho justamente porque o algodão, ele suga, né? Ele tem esse papel de sugar e manter a água ali no algodão. O que eu acho que seria legal seria mesmo aqueles protetores auriculares. Ah, aquilo lá? Isso. Hoje existe de uma forma como cotonete, né? Que você coloca. E também existe outros de silicone, que ele molda o ouvido de acordo com a característica da criança ou do adulto. A gente encontra isso numa loja de natação? A gente encontra, sim. Existe hoje algumas lojas que disponibilizam. A gente tem facilidade também em shopping. Essas lojas de... Não vou falar aqui para não... Não, mas a loja... Não, pode falar também, não tem problema, não tem problema. Mas a gente encontra com muita facilidade em naquele lojas... Decathlon, Decathlon, Baiar, Centauro, que são lojas de diversos artigos esportivos, então a gente encontra com mais facilidade. Ah, legal. Aqui não tem problema. Se eles quiserem patrocinar a gente também, a gente está aceitando. Com certeza. Mas assim, ótimo. Aí, assim, no Bera, as mães que têm filho com trissomia 21 e as que ainda, quando a criança está nascendo alguma coisa, a gente vai precisar fazer alguns exames. Um deles é o Bera, que vê... Ele já detecta isso ou não? Essa cavidade, a tumba que você falou. Eu nunca ouvi falar nessa tumba. Então, Tuba. É o canalzinho, é onde a gente coloca o cotonete. Nunca ouvi falar que já era mais estreito, nada. No Bera a gente detecta isso? No Bera você vai ver, eu não sei te falar, tem que conversar direito com a fono, mas no Bera você consegue ver se a criança está ouvindo direito, ouvindo tudo que ela tem que ouvir ou não, né? E às vezes uma das causas para dar um resultado não muito legal no Bera é a otite de repetição. Então, às vezes tem secreção acumulada, essa criança está saindo de uma gripe, ou saindo de uma otite, então tem secreção lá ainda, e aí o resultado pode dar alterado. E aí existem outras formas, outros exames para fazer, que eu não sei te especificar, te explicar. Não, a gente vai ter a fono Mas aqui. Teremos a fono. Nós teremos uma fono aqui juntamente com a Aline. Mas eu acho que é importante, antes de qualquer coisa, antes de inserir a criança no esporte, saber essas características da avaliação, até mesmo com o otorrinolaringologista. Otorrinolaringologista. Para a gente saber como que está a audição dessa criança, justamente por conta das otites moderadas, aí, que a gente... muito comum. Mas a gente também não pode, de repente, relacionar a natação como uma das principais causas, tá? Isso é um mito, até porque já existe hoje casos que a criança ela pode desenvolver a otite através de uma gripe ou de um resfriado. Inclusive por ela não fazer, eu até acho, vamos supor, recorrente. Ela com 6 anos desenvolveu uma vez,
Então, não seria isso, mas é só para as mães também terem esse cuidado, né? E assim, vamos atrás do aparelho se não for tão caro para proteção, mas vamos deixar as crianças, né? Ficar na água, Serem crianças, se né? incluir, Serem né? crianças. Sandro, e assim, uma coisa assim que para mim, eu já falei que eu acho que é inclusão, mas também as mães, eu acho que elas precisam tratar todas as mães e tudo mais de uma forma, como ver o mundo, né? A primeira festinha que a Sofia foi da escola, nós fomos no Habib's, olha só, lá. As mães foram, nós fomos fazer uma entrega de amigo secreto e as crianças estavam nos brinquedos. De repente eu olhei e a Sofia estava sozinha. Que todas as crianças tinham saído para correr. Então, naquela hora eu pensei, falei, meu Deus do céu, o que é isso? A Sofia está sozinha. Então, eu vi isso de duas formas. A primeira é que as crianças incluíram a Sofia. Você está aí, você não anda, se vira. Nós estamos brincando. Essa é uma forma de ver que é totalmente incluída. A segunda forma, o que eu fiz? Eu liguei para o Anderson e falei, ó, eu estou de saia, pelo amor de Deus, vem aqui. Porque ela também ficar sozinha no meio do brinquedo e não fazer nada, ou só ficar naquela piscina de bolinha, que a gente sabe que aquilo lá é muito sujo, né? É vitamina, né? Sujeira, né? Vitamina S. Mas isso é uma forma também de ver o mundo, né? A forma da inclusão muitas vezes não é do jeito que os terapeutas querem, que eu falei, estava comentando com eles, lá no ela é totalmente incluso, né? Mas aqui fora o mundo não é assim, né? Eu concordo, mas eu acho que a gente tem que mudar esse olhar, esse pensamento. Às vezes, porque o ambiente de estar numa piscina de bolinha pode ser algo novo para ela. Então, acho que antes da gente tirá-la, né, independente dela estar sozinha, porque outras crianças não quiseram brincar com ela, sabendo das características dela, acho que é importante a gente deixar ela criar a própria brincadeira. Porque aí a gente começa a desenvolver a criatividade, aí a gente vai para a parte cognitiva. E, às vezes, aquele ambiente colorido é estimulante para ela. Então, é eu importante acho que ela a gente nem deixar. reparou tanto. O que é importante é os pais também entenderem isso, que isso também é uma forma de inclusão. Sim, sim. E eu acho também que você fala assim, o mundo é colorido, então todas as crianças vão... Não. E é uma forma assim, também, como que eu vou brincar com o meu filho para o meu filho, aquilo lá estava bom para ela, e muitas vezes, eu acho assim, até a não inclusão é muito no olho dos pais, né, nos olhos dos pais, porque muitas vezes a criança não percebeu isso, né, Sandra? Eu não sei, como que você acha? Você acha que os adultos percebem quando eles não estão sendo incluídos? Pelo menos no Elo 21, eu tenho certeza que eles não percebem. Acontece ao contrário, né? Eu tenho que incluir quem não tem T21 dentro das turmas de T21. Pela vivência dentro do Elo 21, eles não percebem. Já tem uma consciência, não tem. Mesmo porque, como no Elo 21 o mundo é para deles, todos, né? como é um mundo diferente, ter T21, não ter T21, ter uma lesão de joelho, ter uma lesão de... tudo é uma necessidade especial. Tipo assim, todo mundo é especial. Então, assim, acaba ficando uma turma homogênea. Então, eles não percebem. Famílias, as crianças percebem? Não. Na aula de natação, eu também sou igual a Você trabalha exclusivamente no Elo 21? Hoje sim. Trabalho no Elo 21 e trabalho na Academia Boritec. Na academia, você tem pessoas especiais lá ou não? Nós trabalhamos também com Trissomia 21 lá. E essa parte de inclusão, ela acontece em todos os ambientes, tanto no ambiente aquático como no ambiente terrestre. E dificilmente você vê outras crianças, quando estão no ambiente aquático, por exemplo, ficarem isoladas. Até porque a água traz um ambiente agradável. Às vezes, só o fato dela bater a mão, ela está se divertindo. Então, não existe essa exclusão. Tá. Muito pelo contrário, é sempre a inclusão. Eu vou fazer uma coisa que eu não combinei com vocês, mas a partir da Tamires, deixa uma mensagem para um profissional de educação física que não é do mundo Elo 21. Ele recebeu uma pessoa com necessidade especial. O que você falaria para ele?
Primeiro que a educação física é cuidar de pessoas e a partir do momento que você escolhe estar nessa profissão, você tem que ter amor pelo próximo e respeito pelo próximo. Então, eu acho que quando você tem um contato com uma pessoa, seja ela com trissomia 21 ou com qualquer outra síndrome ou qualquer outra característica de desenvolvimento motor, cognitivo, enfim, eu acho que é importante a gente abrir um pouquinho a nossa cabeça e se permitir algo novo. Eu percebo que hoje na educação física a gente tem profissionais que não se interessam por esse público justamente porque não tiveram contato. E quando tem contato, não querem sair da zona de conforto. Então, uma coisa que eu falo e deixo aí para todos, se permita sair da zona de conforto, se permita conhecer o próximo, se permita saber o quanto aquilo vai ser valioso para você. Porque a forma que você participa da sua rotina, ela às vezes não pode ser tão grandiosa quando você tem um contato com uma pessoa com trissomia 21 ou qualquer outra característica. Aline, já está acabando. Você, deixa uma mensagem, por favor, para o profissional da físio. Eu acho que o principal, né, o objetivo principal nosso é procurar sempre a independência funcional. Pensar que aquela criança vai crescer, vai se tornar um adolescente, um adulto que tem que conseguir participar do mundo, fazer tudo que ele tem vontade, tudo que ele gostaria de fazer, ele vai ter sonhos, vai ter desejos e que ele dependa o mínimo possível de outra pessoa para conseguir chegar aonde ela quer, fazer o que ela deseja, ir até algum lugar, que ela consiga fazer o máximo independente possível. Pessoal, eu não vou pedir para o Sandro deixar o depoimento agora, que nós vamos, na sequência, gravar um novo programa falando sobre a T21 no nível adulto, tá? Então, aí depois a gente vai deixar uma mensagem. Eu queria agradecer muito a audiência do programa. Quem faz o programa é vocês. Nós vamos nos despedir coletivamente. Mas, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada por vocês, profissionais, me permitirem esse programa tão lindo e maravilhoso. A audiência, quem faz é você. Quem faz a minha da Way Up são vocês. Bem-vindo ao maravilhoso mundo do cromossomo 21. Bem-vindo ao maravilhoso mundo da trissomia 21. Beijo coletivo. Tchau, gente. Até a próxima. Eu vim para encantar você. Eu vim para despertar em ti algo diferente que você vê e que só existe em mim. A maneira da Up de ser. Em 21 de março você pode ver.